pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tsuane, eu sou nutricionista e hoje eu e a doutora Denise estaremos aqui com vocês falando um pouquinho sobre esse assunto tão pertinente do momento que é a ansiedade. Bom, a gente recebeu algumas perguntinhas questionando a respeito da compulsão alimentar, né? Principalmente compulsão por doces, que vem acontecendo nesse período de quarentena. Imagino que muitos de vocês podem estar tendo o mesmo probleminha aí. Bom, já tem sido aí demonstrado em muitos estudos que estão saindo e toda semana eu leio mais um, né, que a Covid-19, o novo coronavírus, por si só é capaz de afetar o estado psicológico das pessoas. Isso independente de você desenvolver infecção ou não, né? Então, isso está de alguma forma gerando mais crises de ansiedade na população, né, mais estresse, mais casos de insônia e até mesmo de depressão. Eu vou comentar aqui alguns pontos com vocês que são muito importantes no processo. E o primeiro deles é com relação à produção de alguns hormônios, vou falar aqui mais especificamente com relação à serotonina, tá? A serotonina, ele é um hormônio, aquele hormônio que é responsável pela sensação de bem-estar, de prazer, do se sentir bem. E em torno de 90% da produção dessa serotonina ocorre via intestinal. Então, para vocês terem ideia do tamanho da importância que tem o intestino no processo. Então, se você tem um intestino desequilibrado, isso não significa só ele funcionar todos os dias ou não, mas se você tem esse desequilíbrio intestinal, você vai interferir completamente nesse processo de produção. E fora a questão da serotonina, também está envolvido o cortisol, nesse processo, que é aquele hormônio do estresse, né, que deixa a gente um pouco mais irritado, mais agitado, ansioso. O excesso desse hormônio também pode ser prejudicial. Aí, só fazendo um lembrete, né, quem quer emagrecer, por exemplo, quando a gente tem um excesso desse cortisol, a gente tem muita dificuldade de mobilizar gordura também. Então, fica a dica aí, que é mais uma das coisas que a gente precisa controlar. E também diretamente envolvido, né, nessa outra questão hormonal está a melatonina. Então, a questão da produção de cortisol e de serotonina influencia na produção de melatonina, que é aquele hormônio do sono. Então, a primeira dica é: tenha um intestino saudável. A doutora Denise vai comentar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Outra coisa que eu considero que é super importante no processo é, de alguma forma, a gente ter um escape, né, no dia a dia. A gente tem reprimido muito as atividades que a gente costumava fazer antes, né? Então, eu sempre digo assim para as pessoas, para os pacientes, que procurem algo que goste de fazer, que sinta prazer em fazer. E às vezes o que é bom, que funciona para mim, pode não funcionar para você, né? Então, a gente tem que ir testando as coisas diferentes. Eu dou algumas dicas, como por exemplo, a questão da terapia é muito interessante, né, com a ajuda de um profissional. Ou acupuntura, tem gente que gosta de fazer uma massagem relaxante, tem gente que gosta de Theta Healing, de barra de Axis, né, da própria meditação, que hoje está muito em alta. E a questão da meditação fica super fácil de fazer, porque hoje existe a questão da meditação guiada também, que, enfim, você encontra muito fácil sugestões com relação a isso, em playlists de Spotify, vídeos no YouTube, né, tem muitos aplicativos falando com relação a isso também, podcasts, enfim, são várias opções. Então, a dica que a gente deixa aqui é que você encontre, né, algum escape para você. Essa questão própria da meditação que eu comentei é super fácil, né? Você pode fazer de manhã quando acorda, ou alguns minutinhos antes de dormir, ou durante o dia, só colocar um fonezinho ali, que seja 10 minutos que você fique escutando, eu garanto que já pode ajudar bastante aí no processo. Outra dica que a gente dá aqui é que você tente evitar, de alguma forma, um pouco todo esse caos que a gente está vivendo. Você não precisa ficar o dia inteiro na frente da TV, do jornal, vendo notícias, né? Principalmente notícia ruim. Então, aproveite esse tempo para fazer aquilo que você, na verdade, nunca teve tempo ou nunca tem tempo de fazer, né? Fazer aquela aula online, aquele curso online que você gostaria, ler aquele livro que nunca dá tempo, né? Assistir uma série, um documentário, alguma coisa que você acha interessante, ficar mais tempo com a família, fazer uma ligação ali online com os amigos. Enfim, a gente também tem várias opções para isso, então procure utilizar de uma forma melhor o seu tempo, com algo que te faça bem de verdade. E outra coisinha que eu não podia deixar de falar é com relação ao exercício físico, atividade física. Eu tenho certeza que muitos de vocês sentem aí uma falta tremenda disso no dia a dia, né? Isso realmente faz muita falta, principalmente para quem já era ativo antes. Então, o exercício ele tem um papel muito importante no sentido de regular a nossa parte metabólica dentro do organismo. Tá? E não só isso, ela está muito relacionada ao aspecto imunológico também, que é tão importante nesse momento, ok? Então, deixa aí a preguiça de lado, volta a fazer alguma coisinha, nem que seja dentro de casa mesmo,
ou fazendo uma corridinha na rua, enfim, como ficar fácil para vocês. E agora eu vou chamar aqui a maravilhosa doutora Denise para continuar conversando com vocês e falar de alguns aspectos mais relacionados à parte da alimentação que podem favorecer muito esse processo, tá? Principalmente na indução de produção de serotonina e melhora aí do intestino e mais algumas outras dicas, tá bom? Olá pessoal, meu nome é Denise, eu vim dar continuação às interessantíssimas informações da doutora Tsuane a respeito de ansiedade, estresse. Então, uma das dicas que nós damos também é incluir receitas saudáveis no seu dia, né? Muitas pessoas descobriram esse lado gastronômico, MasterChef, né? Então elas têm encontrado muito prazer em fazer refeições mesmo, mais nutritivas, mais simples e até gastando menos do que comprando fora. Outro ponto importante é o sono bom. O sono tem papel fundamental no controle do estresse e da ansiedade, consolidação da memória, relaxamento corporal e mental. O ideal é dormirmos de 7 a 8 horas por noite seguidas. Para isso, algumas dicas são interessantes, como evitar cafeína e alimentos estimulantes, como o próprio café, ou então chás à base da Camellia sinensis, como chá verde, chá preto, chá branco ou um long, após as 18 horas, para não atrapalhar no sono. Além disso, evitar ficar assistindo televisão, vendo celular até tarde, pois esses aparelhos emitem luz azul que atrapalham no relaxamento. Estabelecer rotinas para o horário de dormir também é interessante. E consumir alimentos fontes de melatonina. A melatonina ajuda na indução do sono. Ela está presente na cebola, na cereja, na banana, no arroz, no milho, hortelã e no tomilho. Temos também o ômega 3, que irá participar da produção de melatonina, serotonina, e está presente nas sementes como semente de linhaça, peixes de águas frias como atum, salmão, arenque, sardinha. E além disso, temos também os probióticos e os prebióticos, que são alimentos que vão ajudar não só no estresse, na ansiedade, como na saúde no geral. Então, os probióticos são as bactérias boas do intestino, presente nos alimentos fermentados como natto, miso, iogurte, kimchi, kombucha. E os prebióticos, que são alimentos que possuem fibras, que vão chegar no intestino, fermentar e produzir alimentos para essas bactérias boas. Estão presentes na cebola, no alho, na maçã, linhaça, aveia, farelo de trigo e também na banana verde. Já para a produção de serotonina, nós temos o complexo B, presente nas carnes, folhas, sementes, ovo, leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, ferro, presente nas carnes, leguminosas, folhas verdes escuras, e o magnésio, presente nas folhas verdes escuras, oleaginosas, castanhas, semente de abóbora, semente de gergelim. E além desses alimentos que ajudam na produção de serotonina, na indução do sono, nós temos também os alimentos que ajudam na redução do estresse e da ansiedade, como o açafrão verdadeiro, que são os pistilhos do açafrão, mas também pode ser usada a cúrcuma como anti-inflamatório, antioxidante, a erva cidreira como chá, mulungu também, maracujá e o chá de camomila. Um dos últimos assuntos é sobre a vontade de doces. Muitas pessoas relataram que durante esse período de isolamento social aumentaram esse consumo. Então, um dos primeiros pontos que nós podemos identificar, observar, é se realmente é vontade ou se é fome. Então, incluir lanches, ter horários regulares para se alimentar ajuda não só a você não ficar ansioso, mas também ajudam a você não ficar com fome a ponto de perder qualidade na alimentação. E se você identificar que realmente é vontade de comer algum doce, coma o seu doce. É melhor consumirmos esse alimento que nós
tanto temos vontade, do que ficar mascarando com qualquer outro e consumindo calorias em vão. Então, quando você for consumir esse doce, lembrar de comer ele com atenção. Atenção plena que você está consumindo ele, sem muitas distrações com televisão, celular, roupas confortáveis, em local aconchegante. E lembrar de degustar esse alimento, sentindo o aroma, o sabor e a textura. Bom, e para finalizar, eu trouxe algumas dicas de receitas para vocês, com um ingrediente muito especial, que é o cacau. O cacau é fonte de triptofano. O triptofano, ele participa da produção da serotonina. Está presente nos grãos como feijão, grão de bico, leites e derivados, morango, abacaxi, mamão. Quanto às dicas de receitas, podemos fazer o pudim de chia, que é misturar a chia com iogurte, leites vegetais, reservar em geladeira por algumas horas, que a chia ela vai absorver esse líquido e inchar, formando um pudinzinho mesmo. Aí podemos cobrir com frutas picadas, geleia caseira, castanhas. Podemos fazer também um frozen, congelando a banana e batendo com iogurte, leites vegetais, com frutas também congeladas ou não, como morango, frutas vermelhas. Podemos fazer torta de maçã e banana à base de farinha de aveia apenas, farinha de amêndoas, ou então um brownie de ovo e chocolate 70%. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Gostaria de te agradecer por assistir esse vídeo até o final, agradecer o Softball Brasil, agradecer a doutora Tsuane e lembrá-lo de viver cada dia um dia, tratando de si mesmo com muita gentileza. Até a próxima!